amante do esporte, seja muito bem-vindo ao Sports For. Já tem o seu favorito para levar o GP de Silverstone. Hoje tivemos as duas sessões de treinos livres e o treino da tarde com pista seca revelou algumas surpresas. A primeira delas foi a Red Bull. A equipe de Max Verstappen e Sérgio Pérez foi bastante discreta, aparecendo com seu primeiro carro apenas na quarta posição, com Max Verstappen a 2 décimos da ponta. Pérez não passou da sétima colocação. Ambos os pilotos reclamaram bastante do carro, com Pérez atribuindo o mau tempo a um problema aerodinâmico, enquanto Verstappen pediu atenção ao desgaste de pneus. A McLaren teve um treino muito além do esperado. A equipe britânica conseguiu colocar seus dois carros no top 10, mas mais do que isso, Lando Norris, numa grande volta, ficou com a terceira posição, superando não só as duas Red Bull, como também a Ferrari de Charles Leclerc. Daniel Ricciardo teve um treino razoável, terminando em nono, mas a quase 7 décimos de Norris. Zac Brown, CEO da equipe laranja, avisou essa semana que o clima entre o piloto australiano e a equipe é dos melhores, mas ainda não quer falar em renovação de contrato. Já a Ferrari deixou os treinos em boa forma. Sainz foi o líder da sessão e apesar de Leclerc ter sido apenas o quinto colocado, podemos esperar uma Ferrari forte tanto na classificação quanto na corrida. O problema da escuderia de Maranello realmente está na confiabilidade. Sainz, que teve o chassi trocado por conta de um problema na bomba de combustível, hoje sofreu uma nova troca do MGU-K. Outros 3 pilotos que usam motores Ferrari, sendo Mick Schumacher, Bottas e Zhou, também tiveram que fazer a troca. Todos esses agora estão no limite. A equipe italiana parte como uma das favoritas em Silverstone, mas pode ter que lidar com a grande surpresa do dia. E essa, sem dúvida, foi a Mercedes. A equipe de Lewis Hamilton e George Russell teve um grande desempenho, principalmente com o heptacampeão. Hamilton fechou o treino numa grande segunda posição e com um tempo muito competitivo, apenas 163 milésimos longe de Carlos Sainz. O inglês reclamou dos kicks que novamente afetaram os carros da Mercedes nos treinos da tarde, e a equipe deve estar festejando bastante o adiamento da introdução da norma técnica que alteraria a configuração dos carros em caso de porpoising. Mas apesar da reclamação, Hamilton garantiu que, ao contrário do Azerbaijão, não está sendo afetado fisicamente. E Hamilton deve comemorar não somente o tempo de volta, mas também o fato de que, nessa corrida, a Mercedes deve focar mais no acerto e menos em experiências no carro do inglês, a pedido do próprio piloto. Russell também comemorou a forma com que a Mercedes se apresentou na Inglaterra, e apesar de ser apenas o primeiro treino, o jovem companheiro de Lewis gostou bastante do ritmo de corrida e ainda vê espaço para melhoras. E para você, amante do esporte, já dá para afirmar que a Mercedes voltou a alguns fatores para colocar na balança. Tanto Pérez quanto Verstappen reclamaram bastante do carro e a Red Bull costuma evoluir muito durante os finais de semana. E ainda tivemos um desempenho apenas médio de Charles Leclerc, que também deve melhorar até a corrida. Hamilton classificou as atualizações como sendo um pequeno passo à frente e sabemos que o ritmo de corrida da Mercedes é bom, o que pode trazer uma esperança de que as flechas de prata possam voltar a competir mais à frente. Se esse é o verdadeiro potencial do extremo W13, ainda é uma pergunta que deve ficar sem resposta até a corrida, já que a previsão do tempo aponta para a chuva em Silverstone durante a classificação, e já vimos esse ano no Canadá como as condições podem embaralhar o grid. Mas o grande pacote de atualizações com as novas partes no assoalho, suspensão dianteira revisada, aletas, entre outras, parece ter funcionado bem. E para você, amante do esporte, dá para imaginar a Mercedes se metendo na briga contra a Red Bull e a Ferrari? Quem sabe não temos essas perguntas respondidas amanhã, se o tempo em Silverstone ajudar. E nós vamos acompanhando tudo de perto aqui para vocês. Vem com a gente, vem pro Sports For.